Olá pessoal, como vocês estão? Estamos começando mais um Poças com Prosa, ou é prosa com poças? Eu não me lembro, eu não lembro o nome do quadro do meu canal, né? Vocês queiram me desculpar, eu estava atendendo até agora, então eu estou de jaleco, apesar já fazia um tempo que eu não usava jaleco. Mas esse vídeo, como vocês sabem, aqui é uma conversa onde eu vou conversar sem muitos termos técnicos, né, da psicologia, mas é uma conversa que a gente tem para conversar. Então, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos lá. Pessoal, esse vídeo diante de tudo que está acontecendo, né, no nosso país, das decisões e tudo mais, as manifestações, a gente está passando por um processo de muita ansiedade, né? Ansiedade por quem ganhou, o lado que ganhou, e ansiedade por aquele lado que perdeu. E então todos os lados, né, esquerda, direita, estão ansiosos, né? O que vai acontecer, como vai ser. E o que a gente tem que parar para pensar um pouco é que na nossa vida, nós sempre vamos ter ganhos e perdas, né? A gente não é uma máquina que nasce preparada para isso. Ainda mais dependendo muito da sua criação, dependendo muito da sua estrutura cognitiva, das suas crenças, né? Se você valoriza essa parte que muito mais autônoma sua ou não, né? Então a gente não nasce sabendo perder ou ganhar. A gente tem que entender que as adversidades vêm, né? E quando essas adversidades elas vêm, a gente pode usar esse momento estranho para nossa mente como algo bom ou ruim. O modo ruim, você não vai aceitar aquilo, né? E aí você vai usar isso como algo para não aceitar, mesmo sabendo que talvez não tenha solução. Claro que você pode fazer o seu melhor, muitas coisas nós conseguimos, né, trabalhar da melhor forma possível, todas as coisas, né, mas outras, a aceitação do momento, né, presente, ela ajuda a você elaborar técnicas. Sim, técnicas, né? Por exemplo, se a gente pensar nas técnicas que nós temos na TCC, as situações do meio fizeram com que o Beck, a Judite, o Leary e tantos outros trabalhassem e elaborassem técnicas para que, com a terapia, o paciente ele funcionasse melhor. Então você pode sim elaborar técnicas no momento presente, né? Elaborar estratégias para você ser uma pessoa mais funcional, mesmo que na sua concepção e na sua interpretação aquele momento ele não seja bom, né? E você pode aceitar de um modo positivo que foi aquilo realmente que você quis e ter ansiedade mesmo aceitando isso. E é interessante que a gente precisa entender o sofrimento. O sofrimento ele é inerente, né? Ele vem na nossa vida. A gente já nasce sofrendo. Né? Por que a gente já nasce sofrendo? A gente já nasce saindo de um ambiente confortável, seguro, para um ambiente desconfortável, com alguém batendo na gente, para ver se está tudo certo, né? Cortando o nosso elo de ligação com a nossa mãe, e aí nos colocando no mundo. Então,
O sofrer é algo do ser humano, mas o entender esse sofrer e estruturar comportamentos funcionais para que esse sofrer ele se amenize também é do ser humano. Olha que interessante. Eu não estou falando para um lado, olha, desista, não é legítimo isso. Não. Eu estou falando que você, ao entender uma perda, né, quando você perde um ente querido, um pai, uma mãe, quando você perde um amigo, né, um exemplo. O luto disfuncional é aquele que dura muito tempo, 1 ano, 2 anos, que demonstra uma depressão pela não aceitação da pessoa daquele momento, né? Isso também a gente leva em consideração com os resultados que nós tivemos dessas eleições, né? Esse vídeo, que é uma conversa, serve para amenizar os meus pacientes, que são do lado que ganhou, e os meus pacientes que são do lado que perdeu, vamos dizer assim, né? E os neutros. E os neutros também. Por quê? Porque isso vai acontecer durante a nossa vida, essa vida aqui, nessa terra material, espiritual, e aí você leva para que lado você quiser, durante todo o processo em que a gente estiver vivo. E eu não estou dizendo que você precisa aceitar a corrupção, por exemplo, que você precisa aceitar as coisas negativas no sentido de uma não solução. Muitas vezes a solução vem pela aceitação, né? Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Muito pensamento obsessivo, e aí a pessoa tem um impulso para que aquele pensamento ele seja excluído ali da mente dela. Quando ela faz isso, ela está utilizando de estratégias compensatórias para que aqueles rituais, um exemplo, né, eles amenizem o pensamento. Isso pode durar um certo tempo, mas depois o pensamento volta o dobro, né? O tratamento, eu já disse isso aqui, só para dar uma resumida. O tratamento do toque basicamente é aceitar que aquilo vem e está tudo bem. Aceitar que a gente vai ter perdas e ganhos, ganhos e perdas na nossa vida, e está tudo bem. Né? Quantas pessoas que fazem concurso, né? Por exemplo, camarada estuda 7 horas ao dia. 7 horas ao dia, né? Chegando lá, por uma perguntinha, uma questãozinha, ele não passa. Ele vai desistir, né? E aí é algo dele, se quer desistir ou não, né? Provavelmente ele levou anos aquilo, e ele sabe muito daquela matéria, daquilo em específico. O mais funcional é que ele não desista, né? Mas ele pode desistir se ele quiser. Ele pode aceitar aquela situação. Ele pode aceitar, e essa aceitação ela gera estruturas funcionais. Então, você pode, quando não aceita, você pode ter raiva, você pode ter angústia. Essa raiva e essa angústia, elas podem te levar para um aspecto muito mais depressivo, triste, né? E isso te deixar inerte quando você não aceita. Quando você aceita, ok, eu aceito aquela situação e eu vou, de modo funcional, comportamental, me estabilizar emocionalmente. A pessoa ela se autoestabiliza emocionalmente quando ela aceita as coisas e as melhores coisas que ela pode fazer naquele momento, né? A pessoa tem mais saúde quando ela aceita
que as coisas fogem do controle dela. Isso diz muito respeito ao nosso autocontrole também, de suportar as coisas, né? Muitas famílias, elas estão sendo destruídas por essas questões, amizades também, né? E o que pode salvar isso? O que pode ajudar isso? É a aceitação, né? Às vezes, grande parte, nós fazemos as melhores coisas que estão ao nosso alcance e aquilo que nós almejamos não é alcançado por nós. Isso quer dizer que a pessoa é fraca? Não. Isso quer dizer que a pessoa, ela continua. Isso quer dizer que a pessoa, ela vai até o final e é feliz com isso. Então isso é muito interessante. Por isso, nós teremos perdas e ganhos durante a nossa vida, toda a nossa vida. A gente já nasce perdendo e já nasce ganhando. Perdemos o ambiente do ventre da mãe e ganhamos o mundo, né? O mundo, a sociedade, e nós nos estruturamos diante dessa sociedade. E basicamente nós temos que entender que sempre a gente vai ter isso, de ganhos e perdas, mas aceitar quando algo dá certo e quando algo dá errado também. Isso ajuda na nossa estruturação de saúde mental, profissional, cognitiva, espiritual, filosófica, né? Nos liberta. Por isso, hoje, como vocês sabem, eu converso, né, com vocês. Hoje eu estou talvez um pouco mais preocupado pelo que eu estou vendo com tudo que está acontecendo e pelos meus pacientes também, mas a aceitação, né, acima de tudo, e continuar trabalhando e agindo do jeito que você acha necessário depois de aceitar que algo não deu certo para você. Isso vai ajudar muito na sua saúde, isso vai ser um elemento antiviolência. Aquela violência que a gente acha que está fazendo contra o outro, mas é contra nós mesmos.